Você carrega cicatrizes? E aqui quando eu te pergunto sobre cicatrizes, eu não tô te falando daquelas visíveis, mas daquelas que facilmente são reconhecidas por nós, são relembradas por nós e que de alguma maneira sim, as pessoas ao nosso redor podem até perceber, mas talvez não entendam o processo que foi até a gente conseguir cicatrizar e, quiçá, se curar. Oi, meu nome é Bianca Mayumi, eu sou psicóloga e pesquisadora feminista e estou aqui para conversar sobre esses machucados e essas feridas que talvez não, definitivamente não geram um baque tão grande para as pessoas ao nosso redor quando elas vêm, mas que só a gente sabe o quanto que doeu, como que foi difícil cicatrizar certas questões. Não sei se você, assim como eu, já passou por uma cirurgia. Eu só passei por uma agora. Foi no início do ano, um pouquinho antes de eu criar esse YouTube até. E eu fiz uma redução de mama que foi, completamente várias coisas erradas. Que dá pra ver, então, o Marcos tá perguntando, você vai mostrar essa cicatriz? Ó, dá pra ver um pouquinho daqui da cicatriz. Foi um período muito difícil porque logo depois a cicatrização tava indo bem, eu tava tendo um acompanhamento médico muito bom, que inclusive eu acredito que foi por isso que hoje tá tudo certo, mas ao longo do período as coisas começaram a complicar, eu comecei a ter que tomar muito antibiótico, depois de 2 meses, não tinha terminado de cicatrizar e eu tive que usar até curativa a vácuo, várias coisas, enfim. E teve uma das visitas, eu ia 2 vezes por semana até o médico, que ele fazia o curativo para mim, então para até ajudar na cicatrização disso. E era visível que as pessoas lá, né, os médicos, eles estavam, as pessoas do hospital, as enfermeiras, estava todo mundo muito mobilizado porque não estava cicatrizando. E tipo, depois de 2 meses, ainda não ter cicatrizado, muito estranho. Ainda mais que eu fiz um negócio chamado hiperbárica. Era tipo entrar num submarino em que a gente ficava oxigenando extremamente para ajudar na cicatrização. Então a gente fez de tudo para conseguir cicatrizar. E não cicatrizava. Calma, gente, que a gente vai chegar no ponto. Só que acho que essa história é pra a gente conseguir contextualizar o ponto que eu quero chegar. Então, a gente foi pra lá, eu e o Marcos, estava sendo no carnaval. No dia anterior a gente tinha ido pras ruas, pros blocos, etc. Totalmente feliz. E aí no dia seguinte, fomos lá no médico fazer o curativo. E aí ele me olha um pouco assim, tem algo estranho assim, gente, eu acho que tá mais vermelho do que deveria estar. Só que você já tá tomando há 10 dias antibiótico. Não, tá melhorando, você já tinha tomado antes. E aí ele se distancia e fala, eu vou ter que falar com o infectologista. Aí vai lá e fala com o infectologista. Eu vou ter que falar com a tua dermatologista. Fala com a minha dermatologista. E aí eu e o Marcos assim, né, esperando, achando que tava tudo certo, eu tava assistindo meus doramas do celular, tudo bom. De repente, ele retorna com o infectologista. E eles tem uma conversa séria com a gente. Só que assim, eu e o Marcos, a gente não tava entendendo a seriedade daquilo. Pra gente tava tudo certo, tudo bem. Então eles falam assim, você tem problema de tomar antibiótico na veia? E aí, então, não, tá, tudo tranquilo, eu já tô acostumada a tomar coisa na veia, então, por mim é tranquilo. Ele, então, só que pra tomar na veia, você tem que estar no hospital. Eu falei, de boas, né, tipo, tem que ir no hospital todo dia, um dia, sei lá, de vez em quando. Na minha cabeça tava tudo muito tranquilo. E aí eles falam, só que pra isso você vai ter que ser internado. E eu fiquei, quê? Internada? Foi aí que, sabe, caiu a ficha? O que eu estava vivendo não era algo comum, não era algo normal, não era algo saudável. E aí, de repente, eles falam, você não vai mais poder sair daqui do hospital, você já vai direto pra internação. A família do Marcos, que é a nossa rede de apoio aqui, tava viajando, então tava só eu e ele, as nossas bichinhas em casa. E aí eles falam, Marcos, você pega lá as coisas dela e volta pra cá pro hospital. E pra gente ainda tava sendo assim, o que tá acontecendo? Eles falam que eu iria ficar uns 5 dias, mas que depois eu sairia. E aí durante todo esse percurso, estando ali, enfim, tive uma equipe maravilhosa cuidando de mim, foi ótimo. Eu tava no hospital muito bom, graças ao meu plano de saúde. Então, eu tive um acompanhamento muito bom, assim, nossa, comia umas comidas bem gostosinhas. Só que ninguém descobria o que era. Eles tiveram que simplesmente abrir novamente o meu peito, abrir assim, né, entrar com um negócio de coleta ali, pra conseguir descobrir que bactéria era, o que tava acontecendo, porque ninguém sabia. E todos eles falavam, gente, isso não é normal. Depois de 2 meses, não é normal. Minha família desesperada, todo mundo assim, achando aquilo assim muito absurdo. Como assim você tá internada? E
eu só tava passando por aquilo. Assim, tá meio anestesiada vivendo aquilo? Enfim, 14 dias se passam, a gente descobre que eu tenho alergia, pra quem não sabe, eu tenho dermatite. E eu tinha alergia ao fio do ponto. E eles tiraram simplesmente o ponto inteiro de mim. Foi algo que eles, tipo assim, eu me sentia no Home Health? Ou Discovery Channel, em que tava todo mundo assim, meu Deus, as pessoas paravam pra ir lá ver, chamavam outros médicos. Eu me sentia, tipo assim, um caso muito estranho. Aí meu médico, quando ele tirou o fio, ele fez um vídeo mostrando, estamos aqui com um fio que não conseguiu ser absorvido pelo corpo da paciente. Eu, só assim, mostrando os meus peitos todos infectados. E, enfim, na hora acho que eu não entendi o quanto que aquilo ali estava sendo uma questão, o quanto que aquilo estava sendo um machucado. As pessoas de fora tiveram que me falar. E aí, com o percurso disso, foi caindo a ficha. E foi muito difícil perceber o quanto que aquele machucado, ele era real. Que essas cicatrizes aqui hoje, elas não são só essas físicas, mas também de toda uma carga emocional que eu tive que estar ali preparada para viver. De repente, eu estava no carnaval, quando eu vi, eu estava internada por 14 dias. Então foi um baque gigante, assim, tipo, parar de trabalhar, parar de fazer tudo. Eu não tinha, de 30 em 30 minutos entrava alguém, porque eu tava tomando muitas medicações, muito soro, enfim. Foi algo muito vulnerável mesmo. Eu passei por uma experiência muito ruim também lá, né, por uma das médicas específicas, enfim. E é isso que eu quero trazer aqui, usar dessa história aqui pra gente fazer um paralelo dessa cicatriz que é física, mas pra nossa cicatriz emocional, psicológica, aquelas que são invisíveis. Como eu falei pra vocês nessa minha história, os médicos ficaram muito chocados, então os profissionais da área ficavam muito chocados, minha família, meus amigos, todo mundo ficou assim, o que tá acontecendo? As pessoas que me seguem nas redes sociais, inclusive, se você não me segue, nos outros espaços, @psi.bianca, tanto no Instagram quanto no TikTok, como aqui, a gente também tem um podcast chamado Mulher de Voz, que tá lá disponível nos streams de música e também aqui no YouTube, e também tem a minha clínica, @mulherdevoizcc, que é a minha comunidade e clínica, que você, caso queira iniciar a psicoterapia, eu indico psicólogas por lá. Mas enfim, todo mundo ficou muito chocado, tipo, muito mobilizado. E eu achando assim, eu tava assim, ó, só rindo. Tem um vídeo meu assim, tá de boa, tá tranquilo. Gente, que isso? Pelo menos aqui, olha que chique, tem um tablet pra eu assistir meus doramas. Então, eu tava experienciando aquilo. E eu fiquei pensando com isso, como que, na verdade, essa cicatriz que é externa, esse machucado externo, as pessoas se chocam. A gente se mobiliza, a gente fica, não, vamos cuidar, vamos sarar, né? Só que muitas cicatrizes que são psicológicas, as pessoas, a gente fala, a gente verbaliza, a gente entende toda a intensidade disso, às vezes são menosprezadas. E o quanto que isso impacta, principalmente pra gente como mulheres com histórico de violência, com histórico de negligência, a nossa percepção sobre a nossa própria dor. E talvez por isso também, por eu já conviver com a dor, não é só dessa questão de ser uma mulher amarela, mas também porque eu tenho um diagnóstico também de fibromialgia, então eu convivo com algumas questões de dor, pra mim aquilo tava sendo assim, não tá sendo grande coisa. Então eu acho que de alguma maneira eu naturalizei tanto a dor que quando chegou naquele momento não parecia algo tão sério assim, como as pessoas estavam mostrando. E aqui fica esse convite do paralelo. Quais são as tuas cicatrizes emocionais que você às vezes nem consegue perceber, que outras pessoas percebem, ou que você consegue perceber, mas é tão desvalidado pelas outras pessoas, que aí você começa a questionar, será que é válido eu estar sentindo tudo isso? Como que isso impacta na tua autoestima, no teu desenvolvimento? Quais são os danos emocionais disso? E aí isso me fez lembrar de uma trend que tá rolando agora no TikTok, já tem algum tempo também, mas as pessoas continuam fazendo, que ou quando as pessoas postam naturalmente assim um vídeo seu com o seu parceiro e as pessoas falam, gente, seu namorado te odeia? Ou as pessoas fazem, pobre, seu namorado te odeia, e fazem tipo uma sketch sobre isso. Enfim, eles fazem esse pobre, né, mais atuado. E o que a gente vê nesses vídeos? Pessoas até então que estão no papel de amar, de cuidar, tendo comentários como... Nossa, vai comer isso tudo aí? Fica gordinha, hein? Toma cuidado. Tô zoando. Já tá. Amor, eu queria conversar. Às vezes eu me sinto meio sozinha, meio abandonada. Amor, tá, ó, você é linda, tá? Só que você fica mais linda ainda, sabe como? Quando você ficar quieta. Deixa eu assistir o jogo aqui em paz um pouco, pelo amor, quer ficar falando no meu ouvido? Por que eu não termino? Tadinha, velho. Você tá ligado como que ela é frágil, né? Ela é super apaixonada em mim, cara. Eu não sei se ela ia aguentar, não.
Papo reto, deixa ela aí, qualquer dia ela toma coragem e termina, mas enquanto isso vamos vivendo, se lasque. Não sei se vocês perceberam que existe aí uma questão de é meu fã ou é meu hater? Tipo, o que você tá tentando falar é um cuidado mesmo? E quantas vezes a gente confunde essa questão de raiva, de agressão, de violência com cuidado? Desde a infância, a gente ouve pessoas falando assim, mas eu faço isso porque eu te amo. E aí a gente, de novo, vai naturalizando essa dor, a gente vai naturalizando esses desconfortos e falando, acho que é coisa minha, então, né? Porque isso que a pessoa tá fazendo é cuidado, mesmo que a gente não se sinta cuidado, não se sinta amada. Esses comportamentos podem minar a autoconfiança, a autoestima das outras pessoas. E também pode gerar ainda mais uma dependência de validação do outro. Uma vez que a aprovação desse outro é sempre posta em xeque, é sempre rara, e esses outros comentários são tão normais, são tão comuns, a gente começa a buscar, em mínimos detalhes, tentar agradar essa outra pessoa para receber um mínimo de elogio. Esse tipo de manipulação não acontece de forma escancarada, pelo contrário, é tão sutil que aí a gente começa a se dessensibilizar, que nem eu falei para vocês. Essa dor aqui já é comum. Eu já sinto tanto isso no dia a dia que nem dói tanto, nem é tão assustador assim. Enquanto, se a gente ouvisse uma amiga falando exatamente a mesma história, a gente falaria, amiga, não, você não merece ver isso. Sai dessa. Ou o que as pessoas estão falando, é red flag. Quais as consequências disso? Muitas vezes, mulheres se questionando sobre a própria sanidade, sobre as próprias emoções. Uma vez que esses comportamentos também carregam discursos de que a mulher é muito mimizenta, a mulher é muito exagerada, de que a mulher, ela tá sendo sensível demais. E aí, o que deveria ser uma responsabilidade mútua, já que uma relação envolve esse comprometimento mútuo, não, se torna uma responsabilidade unitária. Eu devo ser o problema, mesmo quando o comportamento é praticado pelo outro. Aqui eu trouxe o exemplo desse namorado, pobre seu namorado te odeia. Mas outro dia eu tava assistindo o YouTube de uma menina que ela falava sobre quando as suas amigas começam a te odiar. No vídeo, ela falava que tem várias amizades que até certo ponto fazem muito sentido, depois de um tempo param de fazer. E aí você começa a perceber, pera, mas a pessoa tá mudando. Será que é coisa da minha cabeça? Será que não é? Porque não é nada comunicado. E eu achei muito legal a forma como ela traz, porque ela é uma estudante de cinema. Vou pedir também pro Marcos colocar aqui um trechinho do vídeo. O tipo de amizade que tem vindo muito na minha mente é aquela amizade que no fundo, bem no fundo, você sente que ela te odeia. Eu já tive esse tipo de amizade, eu acho que eu ainda tenho esse tipo de amizade, e eu espero que daqui a alguns anos eu não tenha, porque se for pra eu ter 40 anos de idade e ainda tá me preocupando se alguém me odeia ou se alguém me ama, eu me mato. Eu pensava que só eu passava por essas situações. A gente sempre se acha tão especial pra achar que é só com a gente, né? É só com a gente, realmente. É coisa boa, é coisa ruim. Mas aí eu compartilhei no Twitter o quão frustrante e exaustivo era esse tipo de amizade. Muita gente concordou. E depois vocês podem ver o vídeo completo. Eu achei muito legal que ela traz que o ponto central é esse, a comunicação. Se as pessoas se comunicassem e já tornassem comum trazer um primeiro desconforto, não é necessário aquele momento de eu tenho que desabafar, fazer o textão. Não, pequenas coisas vão sendo mudadas a partir dessa comunicação constante, que é a base de uma relação. E pra gente poder se relacionar com o outro, é importante a gente primeiro se relacionar com a gente, perceber as nossas emoções, entender como elas funcionam. Inclusive, tem outros vídeos aqui sobre emoções, eu acho que pode ser interessante você assistir, né, pra gente continuar essa conversa. E eu posso trazer outros temas também sobre isso. Como que tá sendo pra ti ouvir esses questionamentos, como que é pensar nessas relações e até como você valida as tuas dores, as tuas cicatrizes e até como funciona o teu processo de cura. Bom, eu acho que é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido para vocês. Aproveitem para se inscrever, comentarem aqui no canal, compartilharem com pessoas queridas e que você não odeia e nem que elas te odeiam. Que você possa construir relações saudáveis, relações que tenham um carinho mútuo e que sejam respeitosas umas com as outras. É isso, um beijo e até semana que vem.